Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Ana Paula, psicóloga Ana Paula. Hoje a gente vai falar sobre vínculo animal e humano e sobre um pouco sobre esse vínculo animal-humano e o luto de animal também em si, que é um luto não legitimado, que é importante legitimar esse tipo de luto em si. E a Ana Paula, apresentando a nossa convidada em si, ela é graduada em psicologia, ela fez aperfeiçoamento em formação em terapia relacional sistêmica, tem especialização em gestão estratégica em recursos humanos, especialização em psicopedagogia clínica e institucional, especialização em comportamento animal. Além disso, ela fez mestrado em comunicação humana e saúde em si. E quero agradecer a Ana Paula por aceitar o convite, por participar desse programa em si. E, antes de tudo, eu já vou começar perguntando para ela em si. Você, em si, já trabalha já há um bom tempo, que eu vejo nas redes sociais, Uhum, com esse vínculo de humano e animal em si. uhum, Como você uhum. define, enquanto psicóloga, a conexão única entre humanos e animais? Porque, querendo ou não, existe uma conexão muito única entre humanos e animais, entre pets em si, gatos, hamsters, cachorros em si, papagaios, entre outros tipos seres vivos em si. Até os próprios mais selvagens em si, acaba tendo um vínculo assim, humano em si, né? Pensando nessa questão, é um amor substituto, que acaba substituindo um pouco do humano em si, ou uma forma completa de amor por si só? A pergunta de milhões. Aham. Eu, como é que eu comecei com essa história de psicologia aplicada à relação humano-animal, né? Lembrando que quando a gente fala relação humano-animal, o humano também é um animal. Então, quando eu estou falando humano-animal, animal de outra espécie, Verdade né? isso. Mas a gente tem que lembrar sempre que nós também somos animais da espécie humana. Em 2015, eu adotei dois cães, o Thor e a Kate, e comecei a ter uma série de problemas com os meus cães. Aqueles que você tira foto? Isso. A mais Eu tô- recente agora é a Ike, o Thor e a Kate, eles já partiram. É, e eu comecei a me interessar por essa temática. Naquela ocasião, a minha carreira era toda voltada pela área de recursos humanos, então por isso a minha primeira especialização foi nessa área. E eu comecei a estudar para me aprofundar na dificuldade que eu estava enfrentando, na relação com os meus cães. É, e para poder definir essa relação, essa conexão, essa vinculação, a Uhum. psicologia não dá conta sozinha. Isso é verdade. Então, já desde o início dos meus estudos, eu descobri uma disciplina que se chama zoantropologia, que parece um palavrão, mas é a disciplina que estuda a relação dos seres humanos com os animais de outras espécies. E aí eu me deparei com um dado histórico bastante interessante, que esse evento da nossa relação com os animais de outras espécies não é um evento contemporâneo, não é de agora. Apesar Uhum. dele ter se modificado ao longo do tempo e ser como ele é agora, do jeito que a gente vê agora, diferente do como foi um dia, a gente está falando de um fenômeno de 44 mil anos atrás, né? Então, os cães, por exemplo, se aproximaram dos seres humanos, quando a gente ainda estava inventando a agricultura. Que inclusive essa relação foi possível, a gente deixou de ser nômade enquanto seres humanos, muito também pela proximidade dos cães. Então, se eu tenho um cão que dorme comigo, que late quando chega um inimigo ou alguém que pode ameaçar a minha vida, que caça comigo, que come os restos da minha comida, então isso aumenta o meu senso de segurança, fazendo com que eu possa me estabelecer em um determinado local. Então aí a gente já começa a falar da presença de um animal
aumentando o senso de segurança do ser humano e a gente pode dizer como um corregulador emocional do ser humano. E essa relação vem se desenvolvendo ao longo da história, ao longo desses milhares de anos, se modificando. Durante muito tempo na nossa história, os animais, inclusive os cães, foram tidos do ponto de vista etário, né? Inclusive, hoje o que a gente tem de formação das raças, raças específicas para trabalho com determinadas características, toda essa manipulação também vem de um utilitarismo, no sentido de que eu tenho um border collie que vai fazer pastoreio, de que eu tenho uma determinada raça que vai fazer guarda, né? De acordo com as habilidades e o biotipo daquele animal. Hoje a gente tem esse animal com o advento da verticalização das moradias, redução dos quintais. Esse animal, no nosso país, que é um país tropical, que não faz tanto frio, esse animal então entra dentro de casa. E a nossa interação com ele aumenta, aumentando a nossa interação, aumentam as chances e a possibilidade de vinculação com esse animal. E aí a gente está falando então de uma relação afetiva bastante intensa e profunda, né? Então, Uhum. respondendo à tua primeira pergunta, a psicologia não dá conta de compreender sozinha, não por demérito seu, mas porque essa relação precisa de muitas áreas do conhecimento. Precisa da antropologia, você veja, eu citei dados históricos aqui, de achados antropológicos, precisa muito da medicina veterinária, precisa da etologia, da psiquiatria, da psicologia. Então, ela é uma disciplina bastante abrangente para tentar compreender essa relação. A Uhum. segunda pergunta que você me fez, que eu vou tomar um golinho de água antes de responder, É, que eu foi. acho que não é amor substituto em si. E pensando nessa questão. Exato, que bom que você chegou nessa conclusão sozinho. É, porque essa é a maior. Isso é o que está no senso comum hoje, porque o número de Uhum. animais, cães e gatos nas casas, nas famílias brasileiras cresceu muito. Existe o fenômeno da queda da taxa de natalidade, e que isso está associado não diretamente à presença dos animais, mas também a fatores sociais, econômicos, possibilidades de métodos contraceptivos, enfim, a nossa sociedade mudou e não é por culpa dos cães e gatos que se está tendo menos filhos. Mas eu queria explicar, e isso tem até um nome, a ciência chama isso de hipótese de compensação de vínculo. E eu queria explicar fazendo um paralelo aqui. Vamos imaginar que um gato gosta de correr, de perseguir, de caçar. Isso é uma motivação interna que ele tem. Todos os gatos têm isso. Se a gente olhar para a etologia do gato, ele tem esse impulso, essa motivação, esse ímpeto de percorrer, porque ele é um caçador em essência. E ele está na sua casa, não está mais caçando para comer no seu contexto natural. E se você tem uma bolinha que se mexe, certamente o gato vai sentir esse instinto de percorrer a bolinha, de caçar a bolinha. Ele caça essa bolinha não porque está faltando uma bolinha amarela para ele, mas porque ele tem internamente essa motivação de percorrer. Claro que ele conseguir pegar a bolinha aumenta o seu senso de eficácia, autoestima e tem uma série de reforçadores aí. Mas esse ímpeto de correr, perseguir a bolinha é da sua natureza. Cada espécie tem suas semelhanças e tem suas diferenças. Nós, humanos, como mamíferos, temos uma motivação interna, assim como o gato, de estabelecer vínculo assim como outros mamíferos. Esta é uma condição biológica, etológica, inata. A gente, sem saber falar, sem saber andar, mas com toda uma estrutura neurológica preparada para estabelecer um vínculo. Porque nós nascemos muito pequenos, precisamos de cuidados para poder sobreviver. Então, isso está ligado à nossa sobrevivência.
Essa motivação, ela é inata. Só que essa motivação, como a gente vinha falando, que se o ser humano se conectou com os cães há 44 mil anos atrás, essa motivação, ela não está só relacionada a eu me conectar com um outro humano. Ela também pode ser expandida para animais de outras espécies. Então, pode existir uma compensação de vínculo? Pode. Quem pode dizer se está existindo uma compensação de vínculo? Um processo psicoterapêutico bem estruturado, que vai olhar para todas as questões vinculares daquele indivíduo, daquele sujeito. Mas generalizar essa relação e partir do princípio de que se eu tenho um cachorro, ele está substituindo um filho, porque tem muito da relação parental, é, ela é uma hipótese que por si só não se confirma, que precisa ser analisada, porque nós temos esse desejo, essa motivação de nos conectar. E vamos fazer isso automaticamente. Vamos fazer isso instintivamente, a menos que estejamos muito adoecidos ou que tenhamos experiências vinculares muito ruins e difíceis, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que precisa ser esclarecida, né? A relação com os nossos cães e gatos, em especial, tem muito da relação parental, do cuidado, é, mas não necessariamente ela precisa ser uma relação que vá compensar algo que te falte. Porque é isso que a gente escuta, né? Tutores, tutoras, pessoas que têm animais e têm esse vínculo com animais falam: ah, eu escuto, ah, você tem um gato porque você tem um cão, porque parece que sempre tem que ter uma justificativa. Por isso que é tão natural, tão essencial da nossa existência. Uhum, verdade. Eu, indo para a primeira coisa que você falou da primeira pergunta, eu gostei do que você falou de modo geral em si, mas os animais sendo como correguladores dos seres humanos em si, a gente percebe muito quando uma pessoa está triste ou quando está depressiva em si, né? Muitas das vezes nas redes sociais aparece um animal, ela fica toda alegre e ela melhora aquele estado de adoecimento emocional em si, né? A gente Uhum, acaba percebendo isso, acaba tendo essa ligação da corregulação, né? Porque, como você disse, né, através de um vínculo. Porque o vínculo humano, animal, mamífero em si, é uma coisa inata, né? uhum, E é muito bonito de se ver. Tanto que na internet, quando a gente vê um animal triste, sozinho, aí você resolve dar tipo, um amiguinho em si, um outro parceiro, um outro doguinho. Tipo, tá um doguinho sozinho, aí eles uhum, traz outro doguinho em si, outro uhum, golden, dois golden em si. Aí o golden fica feliz em si, porque tá tendo outro vínculo em si, né? Essa uhum. geração de vínculos em si, né? Eu acho que a gente precisa entender quando a gente fala de amor, e amor ele tem uma função muito mais biológica. Quando fala de amor, a gente pensa logo na questão romântica, né? E por isso eu fiquei tão feliz com o convite, porque vamos falar sobre amor, sim, vamos falar sobre amor com espécies diferentes, né? Sobre esse laço afetivo. A gente é capaz de nos vincular não só com aquele que é o nosso intraespecífico, entre espécies humanas, mas também com o nosso heteroespecífico. Um humano e um cão, um humano e um gato e um cachorro. Então, nós temos essa capacidade, nós temos essa motivação interna. O gato, uma das suas motivações internas é percorrer e correr atrás da bolinha, né? Então, não é a bolinha que instiga o comportamento, mas a bolinha é uma possibilidade de expressar aquele comportamento, que é natural. Da mesma forma, nós humanos, a nossa relação com os nossos animais é uma possibilidade de expressar uma motivação que é nossa Uhum. e que é muito bonita. Isso é verdade. E você falou também da questão da crítica, que as pessoas criticam ou outras pessoas escolherem os animais em vez de ter filhos em si, está muito relacionado com a crença da reprodução, né? A gente tem que ter filhos para gerar novos mercados de trabalho em si e tudo mais. Até o próprio Papa anterior, o Papa Francisco, e já teve alguns discursos desfavoráveis a isso, assim, falava que essa geração está perdida porque
tá vinculado mais a animais do que querer ter filhos em si. Uhum. Só que, como você disse, existe uma mudança aí, né? De características, de escolhas. As pessoas estão tendo filhos mais tarde do que antes em si. Sim, E existe uma série de fatores, né? vários fatores. E também eu vejo também que existe a certa. Eu não sei o que você acha, mas será que existe uma certa. Porque o que eu vejo na realidade em si? Nos seres humanos estão transformando igual, colocando roupinha nos cachorros atualmente, antigamente não tinha isso. Fazendo festinha de aniversário de animais, eu acho espetacular, lindo em si, sabe? Uhum, uhum. É, que mais? Levando ele mais para passeios do que antigamente. Ou seja, antigamente o animal era só como guia da casa em si, né? Da segurança em si. Mas Sim, atualmente não. Já é algo sim, muito mais presente e sim, próximo em si. sim, sim. É interessante pensar por esse aspecto, porque é até curioso, porque o Francisco se chamava Francisco e porque ele era franciscano e os franciscanos são aqueles dos animais que têm a ligação com os animais. O Sim. curioso é, Caliton, que se você for olhar para as configurações familiares ao longo do ciclo vital, então, pessoa solteira, casais sem filhos, casais com filhos pequenos, casais com filhos adultos, casais com filhos adultos fora de casa e envelhecimento, o ciclo vital que mais tem a presença marcada pelos animais é o ciclo em famílias com filhos pequenos. Porque muitas vezes os pais querem dar oportunidade para os seus filhos de ter essa convivência com esse animal. Então, essa hipótese, ela fica um pouco furada, porque se a gente vai ver a configuração familiar que mais tem animais, é a Uhum. configuração familiar que tem filhos, né? E a questão da maternidade ou paternidade, ela está ligada a vários outros fatores, né? No passado, a gente não tinha acesso a métodos contraceptivos, né? Verdade. Existe a entrada, graças a Deus, da mulher no mercado de trabalho, a mulher tendo Amém. acesso à educação, é, fatores econômicos, né? Talvez antigamente fosse muito mais fácil criar filhos, né? Então tem uma série de fatores que influenciam em decisões de ter ou não filhos. E o animal não tem nada a ver com isso. Ninguém, pelo menos pouquíssimas das pessoas que eu atendo vão falar assim: ah, eu ia ter um cachorro ou um gato porque eu não quis ter filhos. É, pouquíssimo. Não, não existe, você não ouve as pessoas falando assim. As pessoas têm cães porque gatos, nossa natureza tê-los. Uhum. E as decisões relacionadas à maternidade não têm essa variável. E é Uhum. claro que eu, por exemplo, não tenho filhos e eu tenho cães. E é claro que uma parte da minha relação com a Ike, que é a minha cachorrinha, ela tem uma relação com o cuidado parental. Sobre cuidar, sobre levar para passear, sobre medicar, né? Existe uma relação que se assemelha muito com o cuidado parental, mesmo que entre espécies diferentes. E aí você falou também da questão que eu aproveito o gancho da questão da roupinha, etc e tal. O que eu acho importante, e aí eu acho que a psicologia entra muito em parceria com a medicina veterinária, com a etologia, para ajudar que essa relação seja saudável. Porque para ambos, não só para o humano, mas também para o animal. Porque tem 1 milhão de pesquisas falando o quão bem os animais fazem para a nossa vida, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de desenvolvimento. A minha pesquisa de mestrado foi sobre a aquisição da linguagem em crianças que crescem com cães. Então, existem inúmeras pesquisas que comprovam o bem que essa relação faz para a gente. Mas aí falta um pouquinho a gente começar a pensar no binômio, no humano e no animal. Essa relação faz tão bem pra gente e tá fazendo bem também para esse animal?
este animal, como um cão, um gato, ele está tendo as suas necessidades de cão, de gato ou outra espécie atendidas? Será que de fato ele sente frio o suficiente para que ele seja vestido? Ou, por exemplo, coisas que, que a gente vê, não há necessidade de pintar a unha do cachorro ou de pôr meia no cachorro. É, é, esses gatos têm necessidades de se proporcionar que eles possam caçar. Então, essa relação, e isso eu venho aprendendo nos últimos anos, porque no início dos meus estudos eu também fui muito por essa linha do quão bem os animais fazem. Mas neste momento da minha carreira, que eu acho que eu estou amadurecida mais do ponto de vista dos meus estudos e da minha relação com os animais, a minha avaliação nesse ponto ela é sempre para o binômio. Não basta o humano estar bem e aquele animal fazer tão bem para aquele humano, mas é a dupla, o binômio está bem, essa relação é saudável para os dois. E aí entra muito o trabalho da parceria, de parceria entre a psicologia e a medicina veterinária, né? Uhum. Isso é verdade. Eu concordo contigo. Tem que pensar nessa relação de ambos estar com uma relação saudável em si. Porque a gente tem que pensar, o animal que a gente está junto, e não é um boneco para a gente cuidar do bem que queira, né, em si. Isso jamais. Exato, exato. Uhum, Então, acho que isso é importante e eu acho que talvez essa é a discussão do momento, né? Porque aí uhum. surge, então, os temas como humanização, dos animais, e às vezes e existe um tipo de maus tratos que a gente não tem falado muito, que é o maus tratos etológico. Porque a gente deixar, por exemplo, um cão, eu falo mais de cão, não é porque eu não gosto de gatos, é porque eu só tive cães, eu não tive ainda a experiência com gatos. E os estudos que existem são mais sobre cães, então eu tendo a falar mais sobre cães. Mas me perdoem, gateiros. Mas a gente, por exemplo, deixar o cão no sofá o dia inteiro, isso é contra a sua etologia, isso é um tipo de maltratamento etológico. Hum, isso eu não Um sabia. cão precisa de atividade, precisa interagir com outros cães, precisa utilizar o nariz, que é o seu melhor instinto, né? Precisa fazer coisas, precisa se esporcar na grama, na terra, né? Precisa fazer Uhum. coisas de cachorro, precisa cavar um buraco. Isso é verdade. Precisa ser ele mesmo em si, né, nessa Exato, questão. exato. Se não, Caliton, a gente, em prol do nosso bem-estar, que é o que eles nos dão, é, priva eles da sua própria natureza. Isso é verdade. E não queremos isso de maneira alguma. Não. E, pensando para outro lado, vamos pensar na a questão da comunicação não verbal do animal. O que a aceitação incondicional que o animal tem em si e a comunicação não verbal de um animal nos ensina sobre a presença e a autenticidade que Eu podemos amei essa levar pergunta. para nossos relacionamentos humanos em si. Eu amei essa pergunta porque ela dá uma oportunidade de eu falar de um conceito da zoantropologia, que é o conceito de alteridade. Parece difícil, mas é simples, todo mundo vai entender. Se a gente pensar no conceito de identidade, identidade é a nossa identidade, é aquilo que nos Uhum. identifica, são as nossas características, né? A gente chama o nosso RG de identidade, ali tem a nossa foto, tem nossa data de nascimento, o nome dos nossos pais, todas as informações que são únicas a nosso respeito. E o que que é a alteridade? É o oposto disso. E a riqueza da gente se relacionar com um animal de outra espécie está na alteridade. Por quê? Porque é pela diferença que eu vou ser capaz, pela diferença que existe entre a minha espécie e a espécie da minha cachorrinha, que eu vou ter oportunidade de me desenvolver, que eu vou sair desse pedestal de ser humano é a melhor espécie e vou aprender a me comunicar com ela, sem que ela me diga uma palavra. E vou aprender o quanto que um olhar pode dizer muita coisa, o quanto que a presença pode trazer muito conforto, a presença silenciosa,
né? Então é pela diferença que eu me desenvolvo, que eu melhoro como ser humano, que eu desenvolvo empatia, que eu aprendo sobre diversidade, e que muitos tutores desenvolvem, de dizer assim, pelo olhar eu sei o que que o meu animal quer. Pelo olhar, Uhum. eu sei que ele tá com fome, eu sei que ele quer isso, eu sei que ele quer aquilo. Eu vejo, inclusive, aquilo que é diferente entre a nossa espécie e a deles, né? Para nós, abraço, apertar é sinal de afeto. Para cão é um sinal um pouco desconfortável, que ele tolera alguns, né? De vez em quando, uns ou outros tomam uma mordida. Mas ele dá sinais de desconforto. E você aprende isso, e aí você começa a respeitar o espaço daquele animal, ou inibir um comportamento seu, uma necessidade sua em prol daquele animal. Então, a alteridade é isso, é a gente poder se desenvolver, aprender não só a se relacionar com outra espécie, mas também aprender valores através dessa relação. E isso é muito bonito, né? Uhum, isso é verdade, é muito bonito e importante para nós pensar e trazer isso para nossas ações humanas também, Uhum. porque os animais, eles são seres inocentes em si, são seres inocentes, porque não tem livre arbítrio, como a gente tem de escolha de fazer o que quiser em si. E essa questão de agir pelo instinto, de agir pelo companheirismo também, sabe? Existe certo companheirismo entre o homem e o animal, um gato, um cachorro, quando eles sentem que querem aproximar do ser humano, eles vão aproximam junto, ficam fazendo, amassando pãozinhos, o gato, ou ficam, Uhum. por exemplo, mais perto, lambendo o dono em si, sabe? Tem essa, Existe uma troca afetiva, né? Uhum, Existe uma troca afetiva. A Ike, por exemplo, ela gosta muito de passear e se tiver um lugarzinho com sol nesse meio do passeio, ela gosta de parar um pouquinho. Do quanto que eu aprendi a desacelerar, né? Do quanto que eu queria fazer rápido, passei para voltar para casa e fazer outras coisas. Do quanto que eu aprendi a desacelerar. Do quanto que a minha caminhada com ela tem um item que não está mais presente agora, que se chama celular. uhum, Só se a gente verdade. quiser fazer uma foto, mas ele fica no bolso até que chegue essa hora, né? Uhum, Do quanto que a gente aprende inúmeras coisas com essa relação. isso é verdade. Aprende bastante coisas e tem uma frase que é meio polêmica em si, que surge nas redes sociais, que as ações dos animais é melhor do que os humanos. Os humanos são seres horríveis. Aparece muito isso na internet. Já viu essa frase? Oh, Bastante. muito, não só na internet. Até no É. escritório, né? O que que acontece? E aí a gente precisa recorrer um pouquinho a uma abordagem da psicologia que se chama teoria do apego, que é onde eu uso como norteador do meu trabalho, é a teoria que eu uso como norteadora do meu trabalho, que vai dizer o seguinte: nós precisamos de presenças de pessoas ou de animais na nossa vida que nos reassegurem, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de senso de segurança. Então, por exemplo, se a gente é assaltado, se a gente bate o carro, você tem uma pessoa de referência que é a pessoa para quem você vai ligar, né? E Uhum, normalmente são pouquíssimas pessoas, né? Muitas vezes são os familiares mais próximos ou companheiros, companheiras. E só de falar com essa pessoa você se sente um pouco mais seguro. Então, nós biologicamente temos necessidade de nos conectar para nos sentirmos mais seguros. O que que uhum, acontece nas relações humanas? Elas são cheias de projeções, de expectativas, de decepções, né? E o que que acontece na relação com o animal? Ele é muito mais genuíno, ele é muito mais puro e ele é muito mais consistente. uhum, Então, isso vai fazer com que a gente se decepcione menos nessa relação, em alguns casos, né? Claro que aí eu vou fazer um parênteses, tem uma série de animais com dificuldades de saúde, de comportamento, que essa relação pode ser bastante difícil, dolorosa, mas tô falando aqui no geral, né?
Então, os animais também nos reasseguram psicologicamente e dão essa consistência para a gente, não nos decepcionam tanto. E Uhum. isso pode fazer, a depender da história de vida de cada um, que essa pessoa se sinta mais é, confortável na presença dos animais. Mas aí entra também o nosso trabalho terapêutico, né? É, de ressignificar essas dores, de ressignificar essas relações que não foram seguras, né? De olhar para essas feridas, é, porque nós sabemos que nossos animais vivem menos que a gente, né? E não que eles não possam ser a nossa base segura, o nosso porto seguro. Mas a gente também tem que entender que entre humanos a gente também precisa se relacionar, né? E muitas vezes essa fala vem com muita dor de relações entre humanos que não foram muito boas, não foram muito seguras. Então tem que cuidar delas, né? Uhum. A gente tem que cuidar de ambas as relações, tanto humanas e tanto humana e animal, Animais, que é exato. muito Até para a gente não sobrecarregar os nossos animais, né? A verdade. gente precisa dos animais, a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter nossos relacionamentos românticos, né? Eu acho que essa é a riqueza da vida. Verdade. A riqueza da vida do multifatorial do amor em si. Essa é a questão. Exato, exato. E indo para outro lado, para outra questão, de que forma a rotina de cuidado e a presença física de um animal em si, que é um amor genuíno, como você disse, né, podem funcionar como uma âncora emocional, ajudando a regular muitas vezes a ansiedade e o estresse no dia a dia. Como eu havia dito anteriormente em si, muitas das vezes tem essa ajuda, né, nessa âncora emocional, porque ajuda emocionalmente a o adoecimento emocional do humano, muitas das vezes, regular, né? Essa corregulação, como você disse também, né? Uhum, uhum. Sim, isso existe, tanto que se você pensar em quantas vezes você deve ter ouvido isso, eu escuto muito, com muita frequência. Depois de um dia ruim, tudo que eu quero chegar em casa é olhar para o meu gatinho ou é ver meu cachorrinho e relaxar com ele, né? Então, o animal, a gente quando se desestabiliza emocionalmente, normalmente a nossa figura de apego, nosso porto seguro, que nos reassegura, né? Ela tem este poder de nos ajudar, nos acalmar, voltar para o nosso estado basal, voltar para o nosso prumo, digamos assim, né? Mas o animal também tem esse papel. Mas o oposto disso também é verdadeiro. Imagino que as pessoas que seguem aqui o canal talvez já tenham ouvido falar sobre neurônio espelho. Então, se eu bocejo, se eu bocejar aqui, há uma grande tendência de você sentir vontade de bocejar também. Então, as emoções, elas são contagiosas, né? E isso também acontece com os animais. Então, estados de estresse crônico, por exemplo, em um humano, em um tutor, podem levar a aumentar os índices de cortisol dos nossos animais, né? Então, o nosso animal é nosso corregulador, mas a gente também tem que ter outras estratégias de regular as nossas emoções, inclusive para essa relação com o nosso animal. E não só porque é nosso animal está sob os nossos cuidados, para as nossas outras relações também, porque companheiros, companheiras vão ter o mesmo nível de cortisol elevado. Então, o estresse, o burnout, ele não afeta só o indivíduo, mas ele afeta todo aquele ambiente que circula, as pessoas, pessoas e animais que convivem com ele. Então, os animais exercem este papel, mas a gente não deveria delegar única e exclusivamente e a gente poderia também encontrar outras estratégias, como a psicoterapia, o yoga, a atividade física, para também ajudar este animal a se regular, porque ele Uhum. também eventualmente vai precisar, é uma via de mão dupla, né? Então, eu acho que uma relação saudável poderia partir daí. Mas sim, a gente tem o animal ocupando esse espaço. Tem uma coisa bem interessante que eu observei na minha pesquisa de mestrado, que apesar de eu estar pesquisando a aquisição da linguagem, teve uma coisa que eu não pude deixar de observar. Eu tinha um grupo pesquisa
que eram crianças que de 0 a 5 anos que nasceram em casas onde aquele cachorro já existia, e um grupo controle de pessoas, de crianças de 0 a 5 anos que não tinham um animal em casa, não tinham um cachorro em casa. Poderiam até conviver com casa de tio, tia, mas na sua casa não tinha. Então, era o grupo pesquisa uma família multiespécie e o grupo pesquisa uma família sem a presença de animais. Quando eu ia filmar, porque o meu método de pesquisa era fazer uma gravação, um filme de 30 minutos, do que na casa dessa família, na presença da família, criança e o cão, e no grupo controle, família. Obviamente, sem a presença do cão, porque não existia ali. E eu observei que a minha chegada, uma pessoa estranha, que nunca tinha estado lá, chega lá com uma câmera, monta a câmera. Eu comecei a observar que existia uma diferença no comportamento das crianças entre o grupo pesquisa e o grupo controle, que era as casas onde tinha um animal, esse cachorro, que vinha, me cheirava, fazia tudo que fazia todos os controles que precisavam fazer. As crianças estavam aparentemente mais relaxadas com a minha presença. No grupo pesquisa, onde não existia a figura deste animal, tinha algum desconforto da parte da criança, e como que eu via isso? Ela pedia para saída, para parar a gravação, pedia para ir mamar, pedia para ir no banheiro, saía do espaço e não queria voltar. Então, não foi esse o meu objeto de pesquisa, eu não tenho tabulado isso, eu estava verificando outra coisa, mas foi algo que me chamou a atenção, de que talvez a presença do animal faça com que a gente se sinta mais seguro. Isso é verdade. Gostei dessa sua análise em si. É, pior que acaba fazendo muito sentido essa questão, a gente acaba ficando mais seguro com o animal, com a presença dele em si. E uma coisa que a gente deve, você falou, né, que a gente não deve colocar todo o peso do adoecimento específico do animal, é isso mesmo, a gente não deve colocar todo o peso do adoecimento psíquico que a gente tem em um animal, E em uma pessoa, ninguém, né? E ninguém. geralmente, em ninguém. O que a gente deve fazer quando tem um adoecimento psíquico? Procurar ferramentas para isso, regulação emocional ou ajuda de um profissional em casos mais severos em si. Sempre, né? Uhum, uhum, Porque sim, sozinho a gente não consegue. E uma ajuda de sim. profissional é muito mais fácil, porque ele é trabalhado a isso, porque muitas das vezes o animal, sempre na verdade, o animal, uma pessoa que não tem formação em psicologia ou outras áreas em si que ajuda a regulação emocional, ele não vai entender aquele adoecimento psíquico e vai muitas vezes prejudicar e também vai trazer o peso para a pessoa que é desnecessário, né, em si. E eu diria assim, não falando só sobre os animais, né? Porque senão talvez a gente pode passar uma imagem para quem vai nos assistir de que a gente está criticando ou culpabilizando os tutores, e não é isso. O fato é que já existe uma comprovação científica que o meu estresse não fica comigo. Todas as pessoas que se relacionam comigo vão sofrer em alguma medida um impacto disso. E vice-versa, assim como a gente também sofre o impacto das pessoas com as quais a gente convive, e estão passando por alguma questão, né? E tudo isso é natural, normal e esperado. A gente tem problemas de trabalho, a gente tem problemas de dinheiro, a gente tem problemas de relacionamento, a gente tem inúmeros problemas. Então, isso acontece nas nossas vidas, né? Não podemos pensar que a gente vive, no país das maravilhas e que tudo é perfeito e que a gente nunca vai ter problema. Isso não existe, isso faz parte e a gente Uhum. deve aprender a manejar. E por isso que eu sou muito favorável, apesar de parecer suspeito, de que a psicoterapia pode ajudar a gente nesses momentos, né? Muitas vezes, a depender da queixa, o encaminhamento para um psiquiatra ou para terapias alternativas, ou, sabe, aprender um hobby, ter um pouco mais de tempo de qualidade livre. Todos esses aspectos, né? Não só relacionados para famílias que têm animais, mas para todo mundo, né? É verdade. É muito importante, sim, trazer estratégias para regulação emocional, sempre, Uhum, nesse quesito. uhum. E, indo para outro ponto, assim, assunto, para alguém que sofreu traumas em si,
ou tem dificuldade de confiança em relações humanas, como a gente disse, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de confiança em relações humanas porque a expectativa que a gente tinha para humanos em relações anteriores foram frustradas em si, né? Como que o vínculo com o animal pode criar um caminho seguro para voltar a se conectar em si com essas confiança, com o confiança com o trauma que a gente tem também, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que sendo um vínculo seguro, uma relação saudável com esse animal, pode ajudar, o nosso cérebro, que é plástico, a ter novas experiências vinculares que sejam positivas. Uhum, Porque a gente tem, acima de tudo, um cérebro marcado, traumatizado, de que toda intimidade, de que toda proximidade, de que todo relacionamento acaba, por fim, ferindo muito. isso é verdade. E muitas vezes o animal dá para a gente essa oportunidade de ter algo mais estável, porque eles são muito genuínos, são muito puros e são muito consistentes no seu próprio comportamento, né? Então, acho Uhum, que dá para esse cérebro tão sofrido a oportunidade de fazer novas conexões cerebrais, inclusive, né? A experimentar outras possibilidades mais positivas, a produzir mais hormônios relacionados ao bem-estar, e aí isso poder ajudá-la a restabelecer a sua, a sua motivação inata de se conectar com outros seres humanos. isso é verdade. Isso é essencial em si, e ajuda muito das vezes a equilibrar isso, né? Essas nossas Uhum. expectativas para o que é real em si, né? Exato, exato. Eu posso dizer assim, Caliton, que depois da minha convivência com os meus animais, eu não acho que eu sou uma profissional melhor. Eu acho que sou uma pessoa melhor. Claro, Hum, com ainda um montão de defeitos, porque a perfeição não é desse mundo, mas eu acho claro. que eu fiquei muito mais empática. Eu acho que eu dei muito mais permissão, por exemplo, para o toque físico, porque fazer carinho no meu animal, sabe? Eu acho que esse espaço se abriu em mim. E aí, a partir desse espaço aberto com esse animal, se expande para outras relações, né? Que na psicologia sistêmica a gente chama mudanças de segunda ordem, né? Então, eu faço uma mudança no meu comportamento de primeira ordem na relação com o meu animal e depois, quando eu me sinto segura o suficiente, eu generalizo isso para outras relações, né? Uhum. Então, acho que é a alteridade que a gente falou no começo da conversa. Isso é verdade. A gente acaba aprendendo valores que são essenciais para viver de maneira mais saudável em si, nas relações, né? Uhum. Isso é super importante. E, voltando àquele lado que a gente falou, da roupinha do animal, do uso, né, frequente faz festa de aniversário e tudo mais, né? Como que a gente pode equilibrar o amor profundo que a gente tem pelo animal, que a gente às vezes tem esse amor tão profundo que a gente desrespeita a sua natureza existente, né? Evitando projetar expectativas e emoções humanas. Uhum. Porque o animal, a gente tem que deixar ele ser a sua autenticidade, como eu havia dito. Ser ele mesmo e sentir o mais confortável possível, né? Uhum. Que possa ser uma carga para ele muitas das vezes, né? A gente coloca uma Eu, carga muito eu te, pesada nele. eu te respondo, mas essa parte não é para ter um corte depois no Instagram, pois Tá as bom. pessoas me cancelam. Para que ela possa entender o contexto. Então, essa parte está proibida de ter corte. Quem Tá quiser bom. entender isso tem que assistir inteiro. Quando a gente está se relacionando com um animal de outra espécie e até com um ser humano, a gente deve buscar conhecer, porque não existem só as características da espécie, existe também a subjetividade. E Isso é dentro verdade. da zoantropologia, a gente fala da subjetividade dos animais tranquilamente, sem nenhum estresse.
Então, esse animal tem a sua filogenética, tem a sua epigenética, mas tem também a sua ontogenética, que é a história de vida dele, que traz Hum, as preferências dele. Então, pode ser que eu tenha um animal, por exemplo, que seja extremamente sociável e que vai adorar frequentar, por exemplo, creche, que vai adorar exato. que exista uma festinha. Eu acho E tem boas. animais que não. E tem animais Uhum. que não. Então a gente precisa fazer uma mistura de Uhum. entender o que aquela espécie que eu convivo gosta e o que este indivíduo, este sujeito que eu convivo gosta. Então eu gosto muito de perguntar assim: você tem cães ou gatos? Cali, então você tem cães ou gatos? Eu tenho sim. Eu tenho dois gatos e dois cães em si. Você sabe me dizer dos teus cães qual é o lado preferido deles deitarem? O lado, eu acho que a minha cachorra, por exemplo, ele gosta de deitar mais de barriga. Pra- Uhum, ok, ok. Muitas vezes tem pessoas que passam uma vida com o animal e não conseguem dizer que qual é o lado preferido, né? Uhum. Os cães têm lateralidade, direita ou esquerda. Você sabe me dizer se conhece alguma coisa para ele, como um brinquedo recheado, ele tende a segurar com a direita ou tende a segurar com a esquerda, né? Ele se sente melhor fazendo passeios ao ar livre ou com outros cães da família, né? É, eu vou te dar um exemplo da minha relação com a Ike e o que que isso impõe na minha rotina. Se eu faço um passeio no meu bairro, a fisionomia da Ike é fechada. A gente Hum, sabe que a gente está fazendo aquilo ali porque ela precisa fazer xixi, cocô, e que é uma coisa pro forma, Partilhando. porque precisa. Mas se eu levo ela em um lugar diferente, a fisionomia dela muda. A Hum, fisionomia dela muda. Ela fica mais feliz, mais satisfeita, ela demonstra mais alegria. Então, essa é uma particularidade dela, de gostar de ir em lugares novos, de gostar de fazer coisas novas. E eu procuro, na medida do possível, dentro da minha rotina, acordar mais cedo para levar ela em um lugar diferente, ou pelo menos uma vez por semana ir em um lugar diferente, né? Não sempre diferente, mas fazer um rodízio entre os lugares que ela gosta. uhum, Então, eu acho que isso também é atender uma necessidade do animal. Eu preciso conhecer a espécie do meu animal, o que que ele gosta. Cães precisam destruir, roer, gatos precisam se esconder, então precisam uma casa ter uma gatificação, eles gostam das alturas para se sentir mais seguros, né? Mas também olhar para aquele indivíduo ali, o que que ele gosta, do que ele tem hum, medo. E a partir daí a gente tomar as nossas decisões. Eu faço festa ou não faço festa? Eu coloco roupa ou não coloco roupa? Né? Aí que, por exemplo, ela foi um cachorro resgatado de maus tratos. Colocar o peitoral nela para passear já gera um desconforto para ela. Então, eu já sei que a roupinha é uma coisa que ela não vai ser confortável para ela. Então, uhum, talvez a gente possa resolver o frio com outras possibilidades, né? Com uma caminha quentinha, com um aquecedorzinho. Mas eu sei que para ela vai ser muito desconfortável uma roupinha. uhum. Então, eu acho que a gente precisa, para tomar essas decisões, também pensar na parte dos animais. E não só porque me aquece o coração dar uma festinha para o meu animal. Talvez aqueça o coração dele se você for fazer um belo passeio na natureza com ele de aniversário. Isso é verdade. Não, gostei do que você disse em si. Eu acho que tem muito a ver, uma coisa que a gente pode levar também para a relação vínculo humano-animal, é que a gente não deve tratar o animal como a gente gostaria de ser tratado, por exemplo, sabe? Igual nas relações humanas, a gente não deve tratar a outra pessoa como a gente gostaria de ser tratado em si, porque cada pessoa, cada animal tem uma individualidade diferente do que gostaria de ser tratado em si, né? Existe um universo que a gente deve conhecer, já que a gente está nesse vínculo amoroso, afetivo em si,
que a gente deve conhecer esse mundo e como tratar. Opa, será que meu animal ele gosta de esse sachê, né? Ou será Uhum, que ele gosta de outro sachê? Será que ele gosta dessa ração ou não gosta dessa ração em si, né? É uhum, igual o vínculo humano-animal, relações humanas também, sabe? uhum. Que meu parceiro, por exemplo, gosta de pizzas de brócolis, é a minha parceira. Que eu posso fazer que ela goste de pizza de brócolis? Opa, eu posso pedir uma pizza para ela, tudo mais, né? Já que ela gosta, fazer essa característica, né? Eu nem Não sabia que tinha pizza de brócolis. existe pizza de brócolis. É, exato, eu acho que é também entender que cada indivíduo é único, né? Uhum, Por exemplo, se me falassem assim, vamos comemorar seu aniversário numa balada, para mim seria certamente não iria. Mas se falasse vamos acampar, eu ia falar, "Ah, eu topo." Então, cada um tem a sua individualidade, né? E, de novo, não é só na relação com os animais. A gente está, inclusive, usando a relação com os animais aqui também para falar: olha, é assim com nossos amigos, a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa ouvir mais. isso é verdade. É o maior ato de amor que você pode fazer com outra pessoa em si, ouvir Uhum. ela. E o animal é perceber e observar, né? Nesse caso. É. Uhum. Seria a maior característica. E indo para outro lado em si, outra questão, em que nossa capacidade de amar um animal de forma tão profunda, como a gente disse, né? Porque o amor de humano e animal é muito profundo que eu vejo em si. É, pode revelar sobre a nossa própria essência afetiva em si, nosso próprio instinto. Uhum. Eu acho que revela é, a nossa necessidade de nos conectar para nos sentirmos seguros. Se a gente for parar para pensar que há milhares de anos atrás a gente deixou de ser nômade porque os cães se aproximaram e a gente se sentiu mais seguro para fixar território, pensa do ponto de vista epigenético, de geração em geração, em geração em geração, o quanto que isso também não está gravado nos nossos genes. Isso é verdade. Então, eu acho que isso é muito forte, né? E que mudou ao longo dos anos, porque é uma relação que, como todas as outras, é muito dinâmica, é, mas que nos ensina muito, e que diz o quanto nós, humanos, somos capazes de nos vincular também com outras espécies. Uhum. Isso é verdade. É super importante, sim. E é muito importante ter esse vínculo afetivo com os animais, com os humanos, e demonstra a nossa essência mais natural assim. E agora a gente vai para outro bloco de assunto, que é um Que é o que assunto muito ninguém quer falar. ninguém quer falar, que todo mundo quer fugir em si, que é o luto por um pet em si. Uhum, O luto por um pet, como eu disse lá no começo do programa, é um luto não legitimado. Ou uhum, seja, não tem uma característica que as pessoas acabam legitimando como um luto que a gente deve lidar com ele, sabe? Que muitas das vezes, o que as pessoas falam? Ah, era só um pet, arruma outro, tudo mais, né? Ah, você tem sua família, era só um pet, tudo mais. Mas não, esse uhum, luto não legitimado, ele é ele revela na pessoa uma característica muito forte, que é a finitude, né, em uhum, si. Que o uhum, animal, ele dura muito menos tempo que a gente. A uhum, gente, às vezes, nossa primeiro luto na vida é um pet, né? uhum. Ou a criança tem um peixinho e ela percebe a finitude da vida a partir daquele peixinho, por exemplo, que ele morre e dura pouco tempo. A partir Quando isso é daquele permitido, né? Quando o peixinho beta não é substituído imediatamente, a criança não fica sabendo, né? É verdade, isso acontece em si. Uhum, E pensando nessa questão, eu falei sobre o luto, que muitas das vezes é o nosso primeiro luto, nossa vida em si, que a gente percebe, e percebe a finitude das relações em si, tanto humanas, tanto interespécies em si, por que o luto pela perda de animal de estimação pode ser tão intenso, muitas das vezes, e ao mesmo tempo tão menosprezado socialmente, né? Aquela questão, uhum, ah, era só um bicho, né? uhum. É, eu vou começar pela última parte da pergunta. É, Uhum, ele não é reconhecido por N fatores,
mas tem dois fatores principais aí que dizem respeito à nossa espécie, à espécie humana. A gente Uhum. vive ainda um momento filosófico, histórico, social, que tende a colocar o ser humano no centro do universo, que se chama antropocentrismo. Então, Certo. do ponto de vista de muitos seres humanos, a espécie humana ela é superior. Seja porque a gente desenvolveu linguagem ou. Mas o fato é que a gente vive no nosso planeta achando que o nosso planeta é só nosso. E às vezes, quando aparece uma cobra em casa, as pessoas falam assim: Meu Deus, uma cobra! Pois é, ela também vive nesse planeta aqui. Então a gente tem essa tendência de se colocar no centro de todas as coisas. Então, logo, há uma tendência de se achar que o vínculo com um animal de outra espécie é inferior, porque a gente hierarquiza isso, e, de consequência, quando esse vínculo é rompido e as pessoas vão vivenciar o luto, esse luto também não é reconhecido, né? Então a gente circula aí por essas duas palavrinhas que são antropocentrismo e especismo, né? Então a gente tem essa tendência de achar que a nossa espécie ela é a mais especial, né? Enquanto que, na verdade, ser humano é só um jeito diferente de ser um animal, né? A gente esquece também a nossa animalidade. Então, este é o primeiro ponto, e é um ponto bastante específico, porque ele está como uma coluna central neste luto não reconhecido e que não necessariamente não está presente em outros tipos de luto não reconhecidos, porque o luto pela perda do animal não é o único luto não reconhecido. A gente tem a perda gestacional, a gente Uhum. tem outros tipos de perda por separação, perda LGBT, que não são reconhecidos pela sociedade. E tudo aquilo que não é reconhecido fica à margem. Apesar de que hoje em dia até aquilo que é reconhecido já não está tendo muito espaço de expressão. Então, o que dirá aquilo que não é reconhecido? Uhum. Isso faz com que as pessoas que vivenciam essa perda, e olha, lá no começo da nossa conversa, a gente falou do quanto a presença do animal no contexto da nossa família tem uma função de estrutura psíquica nossa, de corregulação emocional nossa, e essas sempre vão ser as perdas mais difíceis da gente enfrentar. As pessoas Isso é que verdade. moram com a gente, as pessoas ou os animais que exercem esse papel na nossa vida, de porto seguro, de base segura, quando se vão, são as que vão deixar um impacto maior. Porque não é só aquele afeto que vai embora, mas também o meu senso de segurança, porque é essas pessoas, essas relações que nos dão esse senso de segurança. Então, aquele mundo que eu vivia não é mais o mesmo e é muito mais inseguro. Então, são perdas. Óbvio que a gente não deve comparar os tipos de perda, cada perda, assim, é muito dolorosa, mas, via de regra, as perdas dessas figuras de referência na nossa vida são perdas mais dolorosas. Então, você soma uma perda considerável de alguém muito importante com o fato de que não é reconhecido socialmente porque é de outra espécie. Uhum. E aí Isso a é verdade. gente tem uma possibilidade de expressão desse luto, de acolhimento desse luto, de validação desse luto muito precária. E aí, o único lugar em que as pessoas hoje em dia têm encontrado para poder falar sobre a sua dor, dividir a sua dor, ou é o consultório de psicologia, quando o profissional de psicologia está atualizado, né, nessas questões e maneja isso de maneira adequada, ou muitas vezes na rede social. Uhum. Isso é É, verdade. São... então, essas falas que a gente escuta, nossa, mas era só um cachorro, pega outro, nossa, imagina. O fato é que muitas pessoas perderam outros parentes que não tinham essa função na vida e se assustam porque pensam que deveriam ter ficado mais triste por aquele tio, mas aquele tio era distante, aquele tio não tinha esse papel na vida Uhum. dela. É, Isso é verdade.
Então, você adiciona um sofrimento nesse luto. Eu perdi alguém muito importante para mim e eu me sinto, inclusive, desqualificada, porque eu tô sofrendo e não deveria estar sofrendo, então. Né? Não existe uma régua para dor, né? Em si. A gente deve pensar nisso. Né? Qual Exato. que é a dor que dói mais e dói menos em si? Não, cada pessoa vai sentir uma dor diferente. Eu sempre digo, a dor que dói mais é a nossa. Nossa, isso é verdade, em Né? si. E indo para outro lado em si, a questão das fases do luto, existe muito esse conceito de fase do luto, né? Mas eu já vi em programas anteriores em si, que esse conceito de fase que o luto existe já está meio deturpado em si, porque muitas das vezes a gente vive vários sentimentos quando a gente sofre um luto, ou seja, não existe um passo a passo do luto em si. Às vezes a gente está com um momento mais de aceitação agora, depois a gente meio que regride, né? A gente vê essas fases e vê a tabelinha, eu regredi aqui. Não, não existe isso nessa questão em si. Uhum. Mas, pensando nessa questão, será que existe um certa fase, assim, de luto animal humano em si? Não É, existe diferença, por exemplo, assim, ai, quais são as fases do luto pela perda do animal e quais são as fases do luto pela perda humana? Essa questão das fases, essa teoria ficou muito divulgada quando uma psicóloga americana, Elizabeth Ross, falou sobre as fases da finitude de quem estava partindo, né? E o que que foi que aconteceu? Não é que não existam momentos específicos em que se sinta determinadas coisas. A grande questão é que quando a gente usa o nome fases, dá a impressão que vai ser um processo muito organizadinho. E sim. que dá a impressão também que é como uma fase de um videogame, que a partir do momento que você passa aquela fase, você não vai voltar mais. Ela já está passada, ou uma palavra que não combina com luto também, que é superada, né? Então, é importante a gente pensar no luto com um modelo que foi proposto também por dois americanos, que é o modelo dual do luto, e que enxerga o luto de duas maneiras. A gente vai vivenciar dois momentos simultaneamente. Horas a gente vai estar orientado para perda, vivendo o nosso luto, triste, revendo as coisas dos nossos animais ou de uma pessoa, quando esse falecimento é de uma pessoa. E hora eu vou estar voltado para a restauração, voltado para a vida, vou voltar às minhas atividades profissionais, vou fazer as minhas coisas. E isso vai oscilando ao longo de um tempo, que não se sabe qual é, a depender de quem partiu, como eu estava quando essa pessoa, quando esse animal partiu, se eu estou tendo apoio, suporte ou não, se eu tenho rede de apoio ou não, se eu estou tendo esse luto reconhecido e validado ou não. Então, vai influenciar uma série de fatores nesse processo, mas ele é um processo que vai oscilar. E Uhum, não que um dia eu estou em um dia eu estou em outro, às vezes numa mesma conversa eu saio desse momento aqui para esse momento aqui. Então, esse é uhum, o modelo dual do luto, que é uma forma da gente explicar para o Inu que é um processo desorganizador, sintomático, estressante, cheio de reações não só psicológicas, mas fisiológicas, sociais, porque às vezes a gente tende a se isolar, espirituais, a gente revisa nossas questões espirituais quando perde alguém. Então, todos esses movimentos vão acontecer. E por isso que às vezes as pessoas percebem, mas tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô bem, tem dias ou de manhã eu estava bem, à tarde eu não estava mais bem. Porque esta oscilação é, inclusive, um parâmetro para se avaliar se esse processo de luto está acontecendo de uma maneira saudável. Porque se eu estou uhum, só orientado para perda ou se eu estou só orientado para restauração, que está acontecendo aí que esse luto, que é uma, uma reação normal, esperada, diante de um rompimento de um vínculo, por que que não está acontecendo, né? O que pegou aí, né? Então, o modelo dual, ele é o modelo mais atual. Então, às vezes as pessoas dizem para mim assim no consultório: e essa semana eu regredi.
Não, esquece essa palavra. Essa oscilação faz Entendi. parte. Faz Uhum. parte. Porque a gente, nossas emoções, elas vêm e vão, assim, elas são multifacetadas, assim, uma hora eu tô triste, outra hora eu tô alegre, outra hora eu tô com outros pensamentos, porque a gente pensa muito, a gente são seres pensantes, e nossos sentimentos vêm e vão em si nessa questão, né, que é muito importante. E, pensando no aspecto do luto pet, em que aspectos ele se assemelha e se difere do luto com a pessoa em si? Pensando Eu nessa acho questão. que se difere no sentido do antropocentrismo e do especismo, né? Uhum, Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala de uma perda interespecífica, é, outros tipos de lutos não reconhecidos não têm esse aspecto, né? É, e o fator por ser um luto não reconhecido, desse processo se tornar um luto prolongado, né? Eu acho que tem esse aspecto. Não só o luto pela perda de um animal, mas também outros lutos não reconhecidos, né? isso é verdade. E, indo para outro assunto em si, a culpa muitas das vezes aparece tanto no humano em si, eu deveria ter cuidado mais do meu parente, eu devia ter abraçado mais ele, tipo assim, tem essa do e se, né? E no animal aparece por uma eutanásia, por exemplo, do e se, né? São muitos comuns nessa relação do vínculo humano-animal. Como que a pessoa pode lidar com esses sentimentos de culpa para que não tornem um sofrimento, na verdade, paralelo à saudade em si? Uhum. É, também tem um outro aspecto, pelo menos na legislação hoje brasileira, que outros lutos não têm que lidar, que é entre humanos a gente não tem a eutanásia e o suicídio assistido, né, no Brasil. Na medicina veterinária, nós temos essa possibilidade. Então, você tomar essa decisão em conjunto, óbvio que ela é em conjunto com a equipe veterinária, ela não é uma decisão só clínica, né, de dificuldade de analgesia, de alívio do sofrimento, de impossibilidade de cura, enfim, todos os critérios que a medicina veterinária usa, que eu não posso me apropriar aqui porque eu não sou veterinária. Mas ela é uma decisão também emocional, né? Então, veja, eu tenho aquela figura que é minha base segura, meu porto seguro, e eu vou precisar decidir o dia e a hora que ela vai partir. E mesmo que muitas vezes eu esteja muito consciente de que aquela era a opção dentro do meu ponto de vista correta, são pensamentos às vezes viram recorrentes de culpa, culpa por ter feito, culpa por ter feito naquela hora, culpa por ter demorado, culpa por ter feito rápido demais. Às vezes dá a sensação de desistência, né? Mesmo que não exista isso. Então, esse é um aspecto do luto pela perda de um animal que o luto humano não tem, né? Via de regra, luto e culpa, eles andam meio juntos aí em todos os processos, quase, né? Não só e se eu não tivesse feito a eutanásia, mas e se eu tivesse escolhido não fazer cirurgia, ou se eu tivesse escolhido fazer cirurgia, se eu não tivesse aberto o portão, se eu tivesse ficado em casa naquele dia. Então, os e sis que ficam massacrando, né? Então, o processo de luto, ele sempre, na maioria das vezes, vem acompanhado com essa culpa. E que muitas vezes faria um bem danado conversar com um profissional da saúde mental para poder olhar para esse aspecto da culpa, né? Entram aí nesses aspectos a nossa personalidade, os nossos fatores pessoais, né? Então, a culpa está presente sim, e às vezes ela vira um tremendo de um pensamento ruminativo que fica ali na cabeça o tempo inteiro, né? Que muitas vezes pode prejudicar o desenvolvimento natural de um processo de luto. Uhum, isso é verdade. Acho que o que a gente deve pensar sobre a culpa em si? Eu acho que a gente deve tratar a partir da teoria da compaixão,
né? Que é ter autocompaixão com a gente, né? O que que a gente fez o nosso melhor para aquele animal em si, aquele vínculo humano-animal, e a gente também fez melhor naquela relação humana, né? Que certos fatores externos a gente não tem como controlar, né? A gente É, tem, às vezes a gente nem tem como controlar a nossa própria mente, né? é. Como a gente vai controlar fatores externos da vida em si, né? E também, quando o processo se conclui da vida, da finitude daquele animal, eu sempre uso a analogia. A gente não é técnico de jogo jogado. Sabe, dia de segunda que aparecem aqueles programas da TV que analisam os jogos do final de semana? E aí o Sim. jogo já está jogado. O técnico já tomou a decisão, põe um atacante, tira um atacante, põe um zagueiro, E aí, quem está analisando aquilo de fora depois que o jogo terminou, tem a oportunidade de ver o que deu certo e o que deu errado. Uhum. Quando a gente está tomando as decisões com os nossos animais, primeiro que a gente está tomando essas decisões em conjunto com uma equipe veterinária, na maioria dos casos. A gente não tem esse poder de prever. Ah, e se eu tivesse feito a cirurgia? Também não é garantido que se fizesse a cirurgia ia correr tudo bem. Então a gente trabalha com um monte de variáveis que a gente vai tomando as decisões sempre pelo melhor com a informação que a gente tem. Uhum. E aí entra um fator, Caliton, que é assim, quando a gente ama, essa é uma frase da Lia Luft, quando a gente ama, a gente tem sede de eternidade. Isso é verdade. E isso a gente não pode dar para ninguém. Acho que os animais ou os seres humanos são capazes de dar a vida, mas não a eternidade, pelo menos não nesse plano, não desse jeito, né? A gente não tem controle sobre isso e precisa ter essa reflexão, porque eu até hoje não recebi nenhum tutor que tenha propositalmente feito escolhas erradas, né? Isso é verdade. Então, a gente toma as melhores decisões sempre pensando nos nossos animais, com as informações que a gente tem. E às vezes, e olha se isso não é um gesto profundo de amor, às vezes são decisões que implicam muito, muito dinheiro. Não é Uhum. incomum que as pessoas vendam carro, peguem empréstimo ou se afundem em cartão de crédito para poder dar o tratamento que o seu animal precisa. Isso é verdade. Muitas vezes isso acontece mesmo. E eu gostei dessa frase. Quando a gente ama, a gente tem sede da eternidade. Eu acho que vou levar essa frase pra minha vida em si. Achei bonito em si. E você falou sobre a questão da ruminação, né? Que a gente acontece bastante. Da ruminação, muitas das vezes é a ruminação da autocrítica que aparece na nossa cabeça, né? Aquela ansiedade que gera esses vários pensamentos do e se, os pensamentos ansiosos também, da saudade daquele pet, muitas das vezes, né? Pensando nessa questão, como que a gente pode diferenciar a saudade, que é parte do processo natural em si, e acho que a saudade é um sentimento humano e real, e é um sentimento verdadeiro, que é importante a gente ter saudade, e a saudade deve levar a um ponto, ela não tem fim, né? A saudade, ela não tem fim, a gente vai preenchendo a lacuna na nossa vida com outras questões, né? Mas a saudade fica ali, do pet, do humano em si. Não existe uma data de verdade para a saudade em si, né? Como a Essa gente pode. pergunta, essa pergunta Ah, tem super a ver com uma pergunta que é assim, que o enlutado, por estar sofrendo muito, pergunta: quando que o luto acaba? verdade, existe isso mesmo, bastante. E aí, claro, porque é um sofrimento tão intenso que tudo que a gente quer é alívio daquilo, né? Então é compreensível que seja assim. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, será que o luto tem de fato um fim? Porque aquele que partiu e fez parte da nossa vida, teve esse poder tão transformador, a morte Uhum. ela é irreversível, né? Claro, tem as questões espirituais, quem acredita, quem não acredita, mas o fato é que aquela forma física, aquele corpo físico não está mais ali. A grande questão que a gente precisa entender nesse processo é que, ok, talvez o luto não tenha um fim.
mas ele não pode ser para sempre triste e pesado. Ele precisa, ele deveria, ao longo do tempo, se transformar. Então, é se como no começo aquilo fosse insuportável, fosse um saco de batata de 20 quilos que eu carrego nas minhas costas, e aos poucos aquilo vai se transformando como uma bolsa tiracolo que está sempre comigo, mas que não me massacra como Uhum. antes, né? Eu perdi minha avó, fez 27 anos esse ano, em fevereiro. Eu sinto saudade dela. Isso é verdade. Mas isso não significa que eu estou vivendo um luto prolongado, ou que eu estou vivendo um luto cronificado, mas que eu sinto saudade, porque existe um mito de que a gente precisa esquecer e apagar tudo para seguir em frente. Baixa o Tinder, arruma outro pet. Né? Então, e não é por aí, né? A gente Então, pode sentir saudade, a gente pode se emocionar, a gente pode lembrar, a gente pode eventualmente sentir tristeza, mas a grande questão é esse processo de transformação do luto e não um ponto final no luto. Porque eu, sinceramente, não sei se isso é viável. Eu me lembro de todos os animais que eu tive desde pequena até hoje. isso é verdade. Eu também. Isso é importante. Né? E lembro com saudade, e eu gosto de fazer homenagens. É, claro que quando a gente vive um luto agudo, fazer todas essas coisas pode ser muito difícil, mas ao longo do tempo essa dor vai se transformando. Ela é sim muito triste no começo, mas ela não vai ser para sempre triste, ou não É, deveria ser para sempre triste. não deveria ser para sempre triste nessa questão. E como que a gente pode diferenciar essa saudade, que é a parte do processo que você disse em si, né? De uma ruminação patológica, um quadro depressivo que se instalou após a perda em si. Olha, tem uma diferença, se a gente for falar em psicodiagnóstico, do processo de luto, que é normal, esperado, inclusive desejável, então não é nenhum tipo de patologia. Do, Importante ter. do processo de luto prolongado, que foi agora recentemente parar no CID-11 e no DSM-5 revisado, né? Com critérios de diagnóstico. Esse luto se chama luto prolongado, e aí sim a gente está falando de uma patologia. Ele, obviamente, é um sofrimento intenso que ao longo do tempo não se transformou, e essas complicações elas são relacionadas não só à duração, mas também à intensidade, à estagnação dele não se transformar ao longo do tempo, da dificuldade de se orientar para a restauração, né? Então, ele precisa ser diagnosticado. Existem ferramentas que o psicólogo pode utilizar, e é importante trabalhar em parceria com o médico psiquiatra, porque na maioria das vezes vai precisar olhar também e avaliar a possibilidade de medicação. Este é o luto prolongado. E uma outra coisa é a depressão. A depressão, vamos pensar assim, qual é a diferença? A depressão, ela está associada a questões não só relacionadas à perda. Uhum. Há uma visão negativa, de uma maneira geral para a vida. Então, por exemplo, quando o enlutado diz, eu não quero mais viver sem esse animal, e alguém que está com depressão talvez use uma outra fala, que é, eu não tenho mais interesse pela vida. Então, essa é a diferença. Óbvio que eu estou falando aqui de uma maneira muito, muito simplificada, mas a diferença entre luto, luto prolongado e depressão. O que não significa que não pode existir ao mesmo tempo luto prolongado e depressão. Uhum. Muitas vezes, na ocasião da perda, essa pessoa já estava vivenciando uma depressão. Hum, Então, é importante sempre procurar um profissional da saúde para receber um diagnóstico adequado, e tratamento adequado também para isso.
Isso é verdade, né? A depressão seria tipo uma espiral, né? Uma espiral que a pessoa vai perdendo a vontade pela vida em si, fazer outras coisas, né? Exato. Essa é a grande diferença do luto prolongado para a depressão. O luto Uhum. prolongado está muito relacionado àquela perda. A depressão, ela está no geral, né? No geral da vida, né? Não só relacionado à perda. E, de novo, que não significa que elas não possam existir simultaneamente. Porque às Isso é vezes as verdade. pessoas pensam assim, às vezes é luto prolongado e a pessoa fala, você ficou com depressão por causa da tua perda. Mas aí às É, vezes é luto prolongado. a pessoa logo associa, né? De uma vez para outra. Exato, E exato. não, é diferente em si. E muitas das vezes, quando a gente perde um animal em si, a rotina desaparece e a casa fica em silêncio, porque você tinha uma rotina com aquele pet. Você via todos os dias aquele animal, né? Na sua casa, né? E você chegava do trabalho, e encontrava ele, muitas das vezes, né? Você, às vezes, dava uma boa noite para ele, né? E quando ele morre, né, parte, né, existe esse vazio, né, existente, esse vazio profundo, tanto dentro do dono, né, em si, do responsável, né, tanto da casa em si. Como que essa pessoa pode lidar com esse vazio prático e sensorial que a ausência do animal deixa no cotidiano em si? Eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto, que é assim, não é que eu tenho um Uhum. cão ou um gato, eu divido a minha vida com um cão ou um gato. Ah, isso é verdade. E vice-versa, porque eles também dividem a deles. E isso implica em uma série de fatores. De presença, de regulação emocional, de cuidado, de rotina, enfim, de uma série de coisas, né? E que cada enlutado vai lidar de uma maneira. Não existe uma receita que diga a melhor forma de enfrentar o luto é assim. Tire todas as coisas, deixe todas as coisas, porque às vezes também tem os conselhos das pessoas, né? Não, peça para alguém ir na sua casa e tirar tudo que aí você não vai se lembrar. E para alguns enlutados isso é muito difícil, assim como o oposto. Ter muitas coisas são muitos gatilhos e dificultam para aquele enlutado, né? Então, cada um vai viver a sua maneira. Mas o importante é assim, ó, é a gente não se perguntar como eu elimino isso que eu estou sentindo. Porque isso que você está sentindo se chama luto e ele é um processo importante nesse momento. Então, se permitir sentir é importante, porque existe um autor sobre luto que se chama Parkes, muito importante, que até faleceu há pouco tempo, que fala que o luto é o preço do amor. E eu acho que o rompimento de um vidante não tem como a gente não se enlutar, não tem como a gente não vivenciar todas essas reações dolorosas do processo de luto. Então, sabe essas coisas de receitinha de bolo? Ah, como fazer para isso? Como fazer? Olha, não Não existe. sei. Precisa avaliar, precisa ver como você está se sentindo. Você tem rede de apoio, você não tem. Você está podendo expressar, você não está podendo expressar. O que que te faz bem, o que que não te faz bem? É, eu acho que é por aí, sabe? A gente tem que avaliar cada cenário assim que a gente tem, né? Cada pessoa tem umas ferramentas para lidar com esse tipo de luto. E vou te dar um exemplo. Eu vivi dois lutos. Eu perdi a Kate em 2021 e o Thor em 2024. A forma como eu vivi o meu luto, cada um desses lutos, foi totalmente diferente. Isso é Quando eu verdade. perdi a Kate, eu não conseguia suportar ver as coisas dela. Era muito difícil para mim e eu tive que retirar. Foi a forma que eu encontrei de lidar. Era aquilo que eu dava conta de suportar. Quando eu perdi o Thor, o meu movimento foi totalmente oposto. A caminha dele, inclusive, ficou do lado da minha cama até a chegada da Ike, que assumiu o posto. Então, eu mesma, por quê? Porque eu estava em outro momento da minha vida, porque eu estava fazendo terapia, eu já estava acompanhada. Naquela época, em 2021, eu não estava fazendo terapia.
Então, são vários fatores que vão influenciar na maneira como eu vou vivenciar o luto. E cada luto, além de ser individual, ele é único. Porque o meu mesmo luto foi um em 2021 e foi um em 2024. Foi Isso é outro verdade. em 2024. Uhum. Depende de cada fase da vida que a pessoa está passando em si. E, pensando por outro lado, outro assunto, quais rituais de despedida podem ser terapêuticos para simbolizar o fim, honrar a vida compartilhada e iniciar o processo de elaboração da perda? O que eu vejo, por exemplo, é igual nos Estados Unidos ou se lugar fora, no Brasil não é muito frequente. Existe um cemitério para pets, por exemplo, né? Ou seja, há um simbolismo, um ritual de despedida, né, para aquele pet, muitas vezes. Às vezes, aqui não tem esse cemitério para pet, né, mas às vezes, quando a gente tem um animalzinho, eu mesmo já fiz isso algumas vezes, a gente acaba pegando esse animalzinho, colocando um caixãozinho, né, em si, para ele, bala, coloca um manto e enterra ele, né, muitas das vezes. E isso que a gente faz, tipo, faz tipo um ritual também, né. Uhum. Graças a Deus, hoje em dia isso tá sendo mais divulgado, tá sendo mais falado, porque Isso é verdade. tudo aquilo que vai se transformando na nossa vida precisa ter um ritual de passagem, né? O velório que nasceu no passado para comprovar que o morto está morto, hoje tem um outro aspecto simbólico, né? Que a gente quer ser prestigiado na nossa dor. A gente gostaria que outras pessoas viessem dar um abraço na gente, lamentar pela nossa perda e também a gente pensar, esse animal também é importante para essa pessoa que partiu, esse animal que partiu também é importante para essa pessoa que reservou um Uhum. tempo do seu dia para vir aqui, né? Então, muitas vezes esse contexto de que o animal morre, ele já sai da clínica veterinária e as pessoas não viram o corpo, ou acham, não vou dar conta de ver o corpo. Muitas vezes fica até difícil concretizar que aquilo que aconteceu. E esse também é um dos aspectos do luto não reconhecido, né? Porque no velório a gente tem ali a oportunidade de olhar para aquele que partiu, de vê-lo naquela outra condição, de se despedir, de poder chorar, de poder manifestar sua dor, seu pesar, de poder dizer coisas, de poder pedir desculpas, de poder fazer uma série de coisas, amparado pelo social, Uhum. Isso é né? verdade. E muitas vezes não ter um espaço em que você possa, por exemplo, ter as cinzas ou ter o corpinho enterrado. Dá a impressão que aquilo desapareceu no nada e que não tem relevância, né? E conforme a crença de cada pessoa, isso precisa ser respeitado. Tem, inclusive, muitos estados agora fazendo leis de que o animal vai sepultado junto com o tutor, né? No jazigo da família, né? Tá tendo muitos movimentos em alguns estados do Brasil nesse sentido. Uhum. Ainda bem. Gostei dessa informação em si. A gente está legitimando essa perda em si, né? Aos poucos, né? Isso. Exato. E, pensando por outra questão, como que a pessoa que acabou de perder o animal pode saber se a vontade de adotar um novo animal vem de um coração que quer expandir o amor ou de uma tentativa ainda prematura de preencher o vazio, né? Muitas Ah, vezes pergunta de milhões. isso é verdade. Muitas vezes a gente tenta adotar para preencher vazio, né? Ou arruma outro relacionamento para preencher vazio, mas não funciona. Assim, ó, vamos pensar em uma questão aqui de uma informação que a gente já tem. Vamos partir do princípio de que nós humanos temos essa motivação interna de nos conectar. Então, se eu vivo um processo de luto, que essa perda foi ressignificada, foi elaborada, essa minha motivação interna de ter um outro animal, ela em um momento ou outro vai surgir. Uhum, E isso claro. pode acontecer num momento depois de que essa perda está elaborada, significada. Mas essa vontade, esse desejo, essa motivação pode surgir antes disso. E aí eu uso uma frase que a minha própria
a minha própria psicóloga disse para mim quando eu estava pensando em adotar outro animal, quando o Thor tinha falecido fazia 7 meses. Uhum. Ela disse: a gente pode. Existem dois motivos para a gente começar uma relação. É, ou porque a gente quer essa relação para nos ajudar a passar pela dor, ou porque a gente já vivenciou essa dor e quer recomeçar um novo vínculo, uma nova história. E todas as duas são legítimas. São. Então, Uhum. assim, vou te falar da experiência que eu tenho de consultório. As pessoas que adotam um animal, estando vivendo uma perda recente, muitas vezes aquele animal ajuda, é, dá a possibilidade dela, o sustento psicológico para que ela vivencie aquela perda, para que ela Uhum. possa expressar o seu processo de luto. Claro que isso precisa ser avaliado com carinho, porque quando a gente está vivendo o luto agudo, a gente está cansado, esgotado, não tem disposição para fazer as coisas para outro animal, a gente dorme mal, come mal. Então, acho que a gente também tem que avaliar esse aspecto da perspectiva do animal. Eu tô pronto para atender as necessidades de um outro animal, de acordo com o que eu estou vivendo no meu processo de luto. Uhum. Então, acho que tem esses dois aspectos. Mas eu sempre pensei o luto como uma caminhada longa, inclusive. E quem escolhe quem vai fazer parte dessa caminhada com a gente é a gente mesma. É a gente Isso é verdade. mesmo. E talvez a chegada de um outro animal pode fazer parte dessa caminhada com a gente. E até hoje não é um caso de alguém que adotou um animal mesmo estando vivendo um luto, não era mais um luto agudo, e que essa nossa nova relação foi capaz de inibir o luto. Uhum. Isso é Porque verdade. não Não. existe substituição. Por mais que às vezes essa seja a intenção, mas não Uhum. existe substituição. Isso é verdade. Cada ser é único, né? Seja ele animal, seja ele humano. Cada relação é única. A grande questão é a gente pensar se a gente está pronto no sentido de disposição física até. De receber um Uhum. filhote ou de receber um cão adulto adotado que também precisa de cuidados, né? Isso é Uhum. importante. É importante. E, indo para outra questão, como que a psicoterapia especializada pode ajudar a integrar essa perda, transformando a dor da ausência em uma gratidão pelo amor vivido, como a gente disse, né? Gratidão pelo que a gente viveu com aquele animal. Que a relação foi única em si, né? Uhum. Eu acho que a clínica do luto, ela é a especialidade do luto dentro da clínica da psicologia, ela tem plenas condições de atender essa necessidade, né? De entender isso como um luto não reconhecido, é, avaliar se esse processo de luto está acontecendo de uma maneira saudável, como deveria acontecer, de dar esse espaço. Muitas vezes é só na hora da psicoterapia que essa pessoa vai poder falar sobre o seu animal, falar sobre a sua perda, falar sobre as suas dores, né? Eu acho que procurar alguém especializado nesse sentido ajuda em uma coisa que o enlutado pela perda de um animal tem muito medo, que é se deparar com mais alguém que vai desqualificar a sua dor. Isso é verdade. E muitas vezes, infelizmente, isso acaba sendo um profissional da saúde. E não deveria ser essa questão, né? Por isso é importante a especialização em luto do profissional de saúde, né, em si, para Exato, atender esses, exato, né? exato. Uhum. Né? E para quem ouve e carrega essa saudade, e a sua mensagem final sobre honrar esse amor sem se deixar dominar pela dor em si. Ah, se tem uma coisa que eu aprendi, Hum? com as pessoas que amam os animais, com os meus animais e com as minhas vivências de luto, é que a dor ela não é a única maneira de manifestar o nosso luto e de honrar a presença daquele animal na nossa vida. Existem outras possibilidades.
né? Muitas vezes, muitas pessoas encontram num trabalho voluntário ou em um, ou como eu, que transforma o seu trabalho em prol daquilo, né? Da causa. Cada um vai encontrar de que maneira pode honrar aquela relação tão bonita, porque o sofrimento não é a única forma de expressar e honrar o nosso processo de luto. Isso é verdade, muito importante. E antes de eu ir para a minha pergunta final em si, da nossa entrevista, Ah, que eu já tô ansiosa por ela. eu sei, mas tem uma coisa que acho que a gente não pode deixar de falar, falando em luto, porque aconteceu nesse ano e é muito recente, né? É o luto coletivo por um pet, que aconteceu recentemente, é o caso do Orelha, né? É o caso do Orelha, é o caso do. Vários casos no Carrefour que acontecem em si, né? É o caso de um cavalo que é maltratado, que a gente vê no jornal em si. São vários casos que muitas das vezes são silenciados no jornal em si, nas notícias, né? Mas acontece todos os dias. E existe esse luto coletivo, né? Que é muito importante. Que, como a gente havia dito anteriormente, o ser humano, ele tanto pode ser bom e tanto ele pode ser ruim também, tanto para as pessoas e tanto para os animais em si também. Porque às vezes o ser humano trata aquele animal como objeto. É, a próprio direito, o direito mais antigo, atualmente já está mudando essa percepção em si. Traz o animal como algo, como posse, como objeto em si. Mas não, o direito do animal já está muito mais ampliando esse assunto, que não, o animal também é um ser vivo e também deve ter direitos à vida, a cuidado, a ter uma vida prolongada, do que ele ter uma vida saudável em si. E eu queria que você falasse um pouco desse luto coletivo e desse caso do Orei em si. Uhum, uhum. Quem ama um animal de outra espécie, vive com um animal de outra espécie, por aquilo que a gente conversou, da alteridade, de aprender muitas coisas, de, enfim, se encantar pela beleza que é essa relação, acabam aderindo várias causas como, por exemplo, o vegetarianismo, o veganismo, acabam estendendo esse amor para os animais, não só pelos aqueles que a gente convive e tem afeto, mas por aqueles que a gente se alimenta, por aqueles que a gente usa de uma maneira utilitária ou em pesquisas. Então, essa relação com o seu próprio animal muitas vezes se estende para outras causas, e isso é bastante comum e é bom, né? Quando acontece um evento daquela magnitude e daquela, como eu posso dizer, crueldade, vai mobilizar nas pessoas, e aquilo em específico mobilizou inclusive pessoas que não necessariamente estão envolvidas com a causa animal ou que não têm um animal e que porque causou muita perplexidade. É, o luto coletivo é capaz de nos promover reações que são reações de luto, raiva, revolta, tristeza, também por um animal que a gente não conheceu, Uhum. né? Ou, por exemplo, um animal famoso que morre. Isso Então, é a verdade. gente também vai vivenciar, esse processo de uma maneira coletiva. Mesmo não Uhum. sendo o seu animal, mesmo não sendo um animal com o qual eu tenho um vínculo, a gente vai vivenciar. Muitas pessoas ficaram bastante abaladas, né? Cara. Em função dessa questão, que infelizmente muito provavelmente imagino que não vá ter mais grandes repercussões. Mas e aí tem outro aspecto aí, que é a teoria do elo, né? Uhum. De que maus tratos de animais nos animais é indicador de violência humana. Só que aí entra de novo aquela questão do antropocentrismo, né? Nós temos que nos preocupar não porque o que aqueles meninos fizeram é, pode indicar que um humano vai sofrer lá na frente. O próprio orelha importa. Isso é Aquilo, verdade.
o próprio orelha importa, porque senão a gente também tá tendo essa visão especista, né? Ah, nossa, atenção, vamos ficar preocupados porque o próximo vai ser humano. Não, já teve alguém importante, um ser vivo, que já foi massacrado ali. E isso já é o suficiente para a gente repensar lei, punição e etc. Isso é verdade. É muito importante pensar. Cada vida importa, né? Seja ele animal, seja ele humano em si, né? Exato. Uhum. E eu acho importante esse luto coletivo. A gente ter esse luto coletivo e essa dor compartilhada em si, né? Quando isso acontece. É ruim que isso aconteça, mas já que aconteceu, né? Trazer essa noção dessa dor, né? Para algo concreto, né? Ou seja, Exato, e das pessoas entenderem, olha, então isso que eu tô sentindo faz parte, é assim mesmo, é natural, é considerado normal, conversar sobre pode ajudar. Eu acho que falta muito, né, educação para o luto. A gente deveria ter isso na escola, entender isso, entender como funciona, quais são as reações, o que que a gente pode fazer para encontrar um pouco de conforto em situações assim. isso é verdade. É muito importante isso. E agora, indo para o final da entrevista, tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados e convidados em si, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Normalmente as pessoas choram nessa essa parte ou não? Essa parte? Não, geralmente os convidados eles são bem numa linha reta de sentimento em si. Aham. É, eu gostaria muito, Caliton, de ter de ter vivenciado o amor com outras espécies antes. Ah, Eu então, gostaria muito de ter podido viver isso na plenitude que é ainda mais jovem. Eu convivi sempre com animais, mas infelizmente na década de 80 era aquela coisa dos animais no quintal e tudo mais, e eu fui experimentar essa coisa em 2015, quando o Thor e a Kate chegaram. É, gostaria muito, 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 muito de ter podido experimentar isso antes. E hoje eu dedico, através do meu trabalho, todos os dias da minha vida a ajudar que as pessoas possam viver essa plenitude, que comecem antes de mim, que aproveitem com mais tempo. isso é verdade. Eu acho que o apresentador acaba ficando muito mais emotivo, arrepiado que eu que falando. Não, mas eu fiquei aqui também, que eu me segurei. Mas esse é, a gente fica introspectivo com essa última pergunta, porque o que que é o amor em si, a gente vai aprendendo a cada dia, né? E a gente vai mudando a perspectiva, e acho que essa pergunta é importante levar a gente para nossa vida. Nunca falei sobre isso, mas nos programas anteriores, mas a gente deve pensar hoje, amanhã, o que eu gostaria de ter sabido antes sobre amor? O que eu posso mudar o que eu vi sobre amor ontem que eu posso levar para hoje em si, né? Eu acho que talvez se a Ana de hoje pudesse voltar para a Ana criança, adolescente, e dar um conselho, era esse conselho que eu daria, porque é, no começo do meu trabalho foi porque eu me Uhum. encantei muito pelos animais e eu queria voltar ao meu trabalho pelos animais. Mas hoje, depois de um tempo, como eu te falei, eu quero ajudar o binômio, eu quero ajudar a dupla, porque eu aprendi a amar mais o ser humano pelos olhos dos animais. Uhum. Isso é verdade. É muito. Que aí a gente ame o binômio em si, sempre. Você que está assistindo, pense tanto na relação humana e tanto na relação animal, os dois. Que vivem de maneira saudável em si, né? E quero agradecer a psicóloga Ana Paula pela entrevista. Foi muito bom, assim, prazeroso. É uma entrevista diferente que do rotineiro. A gente fala mais sobre as relações amorosas, relações humanas em si, né? A gente fala sobre vínculo animal. E é importante que a gente traga esse tipo de assunto para o programa,
pro podcast, projeto em si, porque o amor, ele é multifacetado. A gente tem vários tipos de amores, amizade, humanos, pelas coisas, pelos hobbies em si. O amor é isso. O amor faz parte intrínseco à existência humana em si. Viver é amor, né? Vamos pensar nessa questão. E eu quero agradecer a Ana Paula, eu vou dar o momento para ela se despedir de todo mundo. E se ela quiser também falar um pouco sobre o seu trabalho e do seu Instagram, para quem quiser conhecer melhor o trabalho dela em si. Bom, quem quiser me seguir, o meu Instagram é @humanimais. Uhum, É, eu procuro ser o mais ativa possível que eu tenho condições ali. Hoje eu estou me dedicando especificamente às questões relacionadas ao vínculo humano-animal e também ao luto pela perda dos animais. É, E é isso. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo Instagram e, na medida do possível, eu sempre posso responder. uhum. E se quiser despedir de todo mundo em si também agora? Eu quero mandar um abraço carinhoso, especialmente para quem eventualmente está vivendo o luto pela perda do seu animal. Uhum. É, um abraço carinhoso e dizer que seu luto é válido. E para quem tem o privilégio de estar com seus animais ainda, que aproveite cada minuto e eu espero que as informações que eu deixei aqui possam ajudar, as famílias multiespécie, ajudar os nossos colegas também a abrir o olhar para essa relação e te agradecer pela oportunidade de poder trazer um pouquinho aqui do meu conhecimento, do meu trabalho para o mundo, né? Porque vai para o YouTube e vai para o mundo. Isso é verdade, vai pro mundo em si. Ótimo, gostei em si. Agradeço a você de novo e espero que todos tenham gostado, que vivam cada vez mais relações saudáveis entre si com os humanos e principalmente com o vínculo humano e animal nessa relação binômio. E sejam gentis nos comentários, né, Caliton? Verdade. Acho que vamos ser gentis em si. Geralmente eles estão sendo gentis. E Bom. espero que, se precisar de ajuda, busquem terapia em si, busquem saúde mental cada vez mais e amor, né? Amor multiespécie em si. Até os próximos programas. Até mais.